E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai destrinchar um assunto que é o terror, mas também a salvação de quem se prepara para as provas na área jurídica, o inquérito policial. Vamos tirar o véu de juridiquês e entender exatamente a mecânica e os bastidores dessa ferramenta. Bom, para não perder tempo, o nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar pela natureza do inquérito, sua finalidade, quem de fato manda no pedaço, aquelas características que despencam em prova e fechar com o início e o indiciamento. Simples assim. Então vamos lá. Ponto 1. A natureza do inquérito policial. Para começar, a gente precisa cravar o que essa ferramenta legal realmente é e principalmente o que ela não é. O grande pulo do gato, logo de cara, é: inquérito não é processo judicial, de jeito nenhum. Ele é, na sua essência, um procedimento puramente administrativo, uma fase preparatória de coleta. Sabe o que isso significa na prática? Que se rolar alguma falha ou vício aqui dentro, isso não vai necessariamente contaminar e anular o processo penal que vem lá na frente. E o mais fascinante é ver como ele funciona como uma faca de dois gumes, mas para o bem. Olha só, por um lado ele tem a função preparatória, pavimentando o terreno e levantando informações para o Ministério Público. Mas, simultaneamente, ele é um escudo. Ele tem uma função preservadora vital, impedindo que cidadãos inocentes encarem um tribunal baseados apenas em acusações vazias. Isso nos leva direto à parte 2, a finalidade e o real valor probatório de tudo isso. O grande alvo de toda essa máquina investigativa é achar a tal da justa causa, ou seja, aquele indício mínimo de que o crime aconteceu e de quem foi o autor. Mas aqui vai um detalhe que as bancas amam cobrar. O inquérito é totalmente dispensável. Pois é, se o promotor de justiça já tem essa justa causa nas mãos por outros caminhos, o inquérito policial inteiro pode ser simplesmente deixado de lado. E presta muita atenção nesse artigo 155 do Código de Processo Penal, porque ele basicamente corta as asinhas do inquérito. Um juiz nunca pode condenar alguém usando apenas o que o delegado anotou nessa fase. Sabe por quê? Porque no inquérito não tem o contraditório, não tem o embate direto da defesa em tempo real. A única exceção é para aquelas provas que se perderiam no tempo se não fossem colhidas ali na hora. As famosas provas não repetíveis. Entendendo esse limite, a gente entra na parte 3. Quem preside a investigação? Quem é que tem a caneta na mão? Tem uma armadilha muito clássica aqui, então vamos deixar isso claro como água. Polícia administrativa é a que atua antes, tentando prevenir o crime de acontecer. Mas o inquérito é território exclusivo da polícia judiciária, é repressivo. O crime já ocorreu, deu problema e agora a polícia civil ou a federal vão agir. E essa divisão de tarefas é bem amarradinha. A Polícia Federal entra em cena para resolver as coisas da União ou os crimes que cruzam fronteiras estaduais e internacionais, exigindo aquela força-tarefa uniforme, deixando claro a gigantesca fatia da competência residual, os crimes comuns nos estados, nas mãos da Polícia Civil. Agora, vamos para a parte 4, as características principais do inquérito. Ajustem os cintos, que essa é a área mais testada de todas. Essa lista é literalmente o mapa da mina para fechar questões. Memorizem o seguinte: o inquérito é formalizado por escrito, ele é dispensável, como já conversamos, é sigiloso e inquisitivo, o que reforça que não há uma ampla defesa desenhada aqui, e ele é super discricionário, dando ao delegado a flexibilidade de escolher os melhores caminhos para elucidar os fatos. E por favor, não se confundam com esses dois termos parecidos, oficialidade e oficiosidade. Oficialidade dita quem investiga. Tem que ser o Estado, um órgão oficial, nada de empresas privadas tomando as rédeas. Já a oficiosidade é o start da coisa. Num crime de ação penal pública incondicionada, o delegado tem que agir de ofício. Viu o fato, soube do crime, ele é obrigado a iniciar as investigações automaticamente, sem esperar o aval de ninguém. E eu acabei de mencionar que a investigação é sigilosa, né? Só que o sigilo não é um muro de concreto cego para a defesa. A súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal vem para equilibrar o jogo. Ela garante, sem sombra de dúvidas, que o advogado de defesa acesse tudo aquilo que já foi devidamente documentado nos autos pelo delegado. Com todos esses superpoderes na mão da autoridade policial, a gente sempre esbarra naquela clássica pegadinha. Será que o delegado pode simplesmente arquivar o inquérito se não der em nada? A resposta é um gigantesco não. É o famoso princípio da indisponibilidade. Uma vez que o delegado deu a largada e começou o inquérito, ele jamais, em hipótese alguma, pode engavetar o processo por conta própria. Esse botão de desligar pertence só ao judiciário, mediante o pedido do Ministério Público.
Chegamos então à nossa parte 5, a reta final: notícia criminis e indiciamento. Absolutamente tudo começa com a notícia criminis, a notícia de que um crime aconteceu. E ela tem 3 portas de entrada na delegacia. A direta, quando a própria polícia esbarra no problema durante a rotina. A indireta, quando uma vítima bate lá para registrar o fato. E a coercitiva, que é quando a notícia já chega de mãos dadas com alguém preso em flagrante. A investigação avança, as peças se encaixam e a gente chega no indiciamento. É quando a polícia aponta o dedo e formaliza: você é o nosso suspeito principal. Mas o detalhe de ouro aqui é que o indiciamento é um ato privativo, técnico e exclusivo do delegado de polícia. É um território tão blindado que juízes e promotores simplesmente não podem ordenar que o delegado indicie fulano ou beltrano. A decisão é dele. Mas e se a história toda desandar? O inquérito é arquivado validamente por falta de provas. E aí, meses depois, do nada aparece um vídeo novo ou uma testemunha-chave. O que acontece? A lei é muito inteligente nesse ponto. O arquivamento não é uma pedra intransponível. A polícia pode, sim, reabrir a investigação e realizar novas diligências no exato segundo em que uma prova nova e substancial pipocar. A busca pela verdade se sobrepõe à gaveta. Pessoal, a gente cobriu bastante chão hoje, mas para fechar, eu queria deixar essa provocação final para vocês pensarem. Com todo esse maquinário e poder discricionário que o Estado tem para investigar, a gente está caminhando por uma ameaça às nossas garantias fundamentais ou isso é só uma evolução absolutamente necessária para bater de frente com os crimes modernos? Fica a reflexão de como o inquérito tenta ser o filial dessa balança. Bons estudos e até a nossa próxima análise.